Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª sessão do período legislativo ordinário de 2014. Convido o vereador Cleto Tamanini para ler um texto da nossa Bíblia. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel à tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, à oração e à súplica do teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada no céu, escuta-os e perdoa. Palavra do Senhor. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da primeira secretária que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde informa liberação de recursos financeiros para pagamento de Centro de Especialidades Odontológicas de Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria para pagamento de PAB fixo do Programa Pagamento de Serviços de Atendimento Móvel às Urgências SAMU 129, competência 12/2013, do Programa Pagamento de Rede de Viver Sem Limites, REDEF, competência 12/2013, do Programa Pagamento de Piso Fixo de Vigilância em Saúde, competência 01/2014, e do Programa Pagamento de Teto Municipal, Rede Saúde Mental, competência 02/2014. Matéria do Legislativo. Pareceres. Da Comissão de Justiça e Redação, pareceres favoráveis aos projetos de lei ordinária 009, 0013, 0014 e 0015/2014. Da Comissão de Finanças e Orçamentos, pareceres favoráveis aos projetos de lei ordinária número 009, 0013, 0014 e 0015/2014. Indicações. Número 39/2014, do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, do PPS. Requer ao secretário municipal de obras que seja feito o passeio calçada na rua Leonardo Koblinski, entre as ruas Avenida Serafim Ribas até vereador Rubem Siqueira Ribas. Número 40/2014, do vereador Celso Lara da Costa, do PPS. Solicita que determine ao departamento competente da municipalidade para que seja feito asfalto no perímetro urbano das colônias Samambaia, Jordãozinho, Socorro, Cachoeira e Colônia Vitória, Entre Rios, neste município de Guarapuava. Indicação número 41/2014, do vereador Valdemar Calixto dos Santos, do PSB. Requer que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
como indicação a tomada de providência junto à secretaria competente para que viabilize estacionamento em diagonal, Espinha de Peixe, nas seguintes praças. Indicação número 42/2014, do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior, do PSDB, requer que seja encaminhado expediente à Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, solicitando cópia de contrato prestação de serviços entre a mesma e a Prefeitura Municipal de Guarapuava. Indicação número 43/2014, do vereador Milton Lacerda de Roseira Júnior, do PSDB, requer que seja encaminhado expediente ao gerente regional da COPEL, Companhia Paranaense de Energia, solicitando providências quanto à limpeza embaixo das linhas, como também a frequente falta de energia no distrito do Guairacá e comunidade São Francisco. Requerimentos. Número 7/2014, do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PMDB, requer que seja enviado ofício ao secretário municipal de saúde de Guarapuava, solicitando informações acerca da ausência de médicos para atendimento à população no posto de saúde da comunidade do Jordão. Passamos para a fase do horário de lideranças de bancadas. Fase oral de liderança de bancadas. Solicito da secretária se existem vereadores inscritos. Temos os vereadores Valdomiro Batista e Cleto Tamanini. Concedo a palavra ao vereador Pela Valdomiro ordem, Batista. Concedo eu pela solicitei ordem. minha inscrição ontem, a vereadora Nerci, ao término da sessão, e não consta meu nome nas inscrições. Para explicações pessoais. Não deu ontem, aí pedi à senhora que retirasse minha inscrição e fizesse para lideranças. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Então, providenciamos a sua inscrição. Então, eu concedo a palavra Eu ao quero declinar vereador. da palavra, senhor presidente. Defiro o vosso pedido. Passo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público presente, público de casa, imprensa. Já falei das tribunas nesse ano, que durante o recesso concluí a leitura dos boletins oficiais. Para quem não sabe, foram 70, do número 830 a 900. E ao longo do ano todo, a gente constatou muitas irregularidades na publicação desses boletins. Eu venho aqui falar a título de colaboração, a título de sugerir para que esses erros que se cometem sejam corrigidos. Nós temos um assessor legislativo nomeado, não sei se é ele que faz a correção desses boletins, ou se são outras pessoas. O fato é que não é possível admitir que se cometam tantos erros na publicação desses boletins oficiais. Eu me ative aqui para falar hoje no boletim 897 e quero aqui citar, não todos os erros, mas alguns. Primeiro, na abertura de créditos adicionais, suplementares, porque não houve especiais, não existe a referência à lei que os criou. Não há referência. Então, se você quer verificar, fazer um comparativo entre a lei e os decretos suplementares, você não pode, porque não há referência. Você não sabe a qual lei aquele decreto está ligado. E pela lei 4.320, artigo 46,
comentado por J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, tem que haver referência. Isso está na página 102 do livro que esses juristas comentam a Lei 4.320. Todos os decretos simplesmente falam que houve autorização do artigo 6º da Lei 2076/2012. Mas essa lei também não encontrei. Não sei onde é que está essa lei, porque vou requerer agora a Câmara para ver onde está essa lei 2076, de 2012. Se essa lei fala alguma coisa sobre créditos adicionais, tudo bem. Mas o que vale mais é a lei que efetivamente criou o crédito suplementar. A lei, um outro dado que eu percebi, que a lei do 2210, que nós comentamos ontem, na semana passada, não tinha o artigo 1º do artigo 9º. Isso já foi dito aqui, foi corrigido. Por sinal, veio correção para o artigo 1º, quando tinha que ser, parágrafo 1º, quando tinha que ser parágrafo único. A Lei 2210, 2013, que fala que estimou a receita e fixou as despesas para 2014, veio sem os anexos. Não é possível. Se a gente quiser comparar, ler, estudar, ver, comparar, não se tem os anexos. Os anexos foram aqui provados, para nós até podemos correr aí e ver o que nós aprovamos. Mas, para o público em geral, ele não tem os anexos. É obrigatório se publicar os anexos. A Lei 2220 criou o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, com 25 titulares e 25 suplentes, mas enumerou só 24 órgãos. E agora eu não lembro se nós erramos, aqui não fui ver no pró-memória que fizemos, se o erro é nosso ou se é erro da publicação. É preciso verificar isso. A Lei 2227 criou a Secretaria Municipal de Comunicação Social com cargos, cujos cargos têm suas respectivas atividades, e também não foram publicados os anexos e atividades desses cargos. Somente a lei seca. Então, se você quiser saber quais são os cargos existentes lá na Secretaria, não é possível. As leis e os decretos. Especialmente os decretos estão cronológicos, mas faltam números. É normal. Faltam muitos decretos e a gente não consegue achá-los onde estão. A revogação de decretos sem dizer o que são. Quando se revoga um decreto, tem que dizer o que é, por que se revoga o decreto. Às vezes é mencionado só o número, às vezes só disse o que significou aquele decreto, mas não diz a razão. Nós aqui aprovamos, por exemplo, a desapropriação de 9.760 metros quadrados para aumentar o cemitério lá em Entre Rios. Houve o decreto foi revogado, não diz as razões. Quer dizer, é uma atitude muito importante que aqui tomamos e, no entanto, houve a revogação desse decreto. Eu vou concluir nas explicações pessoais. Concedo a palavra à vereadora Maria José. Obrigada, presidente. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa, todos que assistem a sessão esta noite. Agradecer ao presidente, porque acho que houve um equívoco na nossa inscrição na noite de ontem, por nos dar a oportunidade de usar a tribuna nesse momento, assim como sei que vai me doar também mais um minuto para fazer a minha fala.
Ontem, quando fiz uso da tribuna em grande expediente, eu não imaginava que o meu pronunciamento fosse deixar alguns vereadores tão nervosos como se manifestaram aqui na tribuna na noite de ontem. E eu gostaria de dizer, se alguém não entendeu o que eu disse, que eu não tenho nada de pessoal contra o prefeito César Filho. Muito pelo contrário. O respeito como pessoa, inclusive nos relacionamos muito bem pessoalmente. O que eu critiquei aqui, e vou continuar criticando sempre, é a administração do prefeito César Filho. E as críticas que eu mostrei, por mais que alguns tentassem dizer que foram infundadas, eu mostrei em vídeo a realidade dos fatos ocorridos em 2013. Tanto que hoje, me informaram, eu não assisti, que também o Celso Pinheiro mostrou outras imagens reais sobre os mesmos problemas que nós aqui comentamos, inclusive dizendo que não precisa de gráficos para falar o que a população sente na pele, no dia a dia. Gostaria também de esclarecer, porque depois da minha fala, o vereador Valdemar Calisto, quem eu respeito muito, veio à tribuna para colocar sobre o nosso questionamento de processo licitatório para conserto de ambulâncias, alegando que é possível fazer compra direta de serviços por tratar-se de uma situação emergencial. Só que ele citou um valor possível de gastar até R$80 mil. E eu pergunto ao colega vereador se a lei de licitações mudou, porque a lei que eu conheço, uma das modalidades de licitação que é dispensa é para gastos até R$8 mil durante o ano, para compras e serviços. Obras de engenharia é até R$15 mil. Carta convite, e aí é obrigatório publicar, e não foi publicado nada com relação a isso em nenhum boletim oficial do município, aí sim, compras e serviços é possível gastar até R$80 mil, obras de engenharia até R$15 mil. E assim vai, tomada de preço, concorrência pública, pregão presencial, pregão eletrônico, podendo chegar em valores bem acima do que nós estamos tratando. Então, o valor citado pelo vereador, realmente, na lei que eu conheço, não permite isso. E eu alerto ao senhor prefeito, cuidado, porque pode aparecer aí uma licitação com serviços prestados no ano anterior e que pode gerar a mesma dificuldade gerada no final do ano, quando o CAECO levantou toda aquela documentação. Então, isso... Não, mas carta convite tem que ser publicada, vereador, e não foi publicada em edital nenhum. Outra questão que o vereador que me sucedeu na tribuna em grande expediente colocou foi a questão de também usarmos, além da tribuna, a oposição usar rádios particulares. E eu acho isso normal. A oposição é dona, ou foi citado algo nesse sentido. Eu questiono aqui, por que não foi falado também dos R$2.900.000 de dinheiro público gasto para propaganda institucional na prefeitura? R$2.900.000. Vocês têm ideia o que este valor daria para comprar em insumos que estão faltando nas unidades de saúde? Medicamentos, exames, enfim, de sanar muitas das dificuldades que a população sente no dia a dia quando procura uma unidade de saúde? Então, eu deixo aqui mais uma vez a minha afirmação. Não tenho nada de pessoal contra o prefeito, contra a administração e contra nenhum dos vereadores. Nós estamos aqui realmente para trabalhar. E o papel da oposição... Presidente. Eu tenho mais um minuto? Então, o nosso papel enquanto oposição é mostrar as falhas e, principalmente, aquilo que a população nos traz no dia a dia, e eu penso que isso é uma contribuição, sim, porque é através das críticas
que é possível fazer os acertos. Nós não estamos aqui para criticar ninguém pessoalmente. E peço já a minha inscrição em explicações pessoais para tratar de um outro assunto que não vou ter tempo agora em lideranças de bancada. Obrigada, senhor presidente, e mais uma vez, parabéns pelo aniversário no dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem, vereador Japur. Gostaria, senhor presidente, que ficasse registrado nos anais dessa casa a presença do pastor Chikowski, da Igreja Restaurando Vidas, ali no Jardim Araucária, pessoa que tem feito um trabalho de evangelização em nossa cidade. Obrigado. Defiro o vosso pedido e solicito para que seja providenciado conforme o requerimento do vereador Valdomiro Batista. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da secretária quais vereadores estão inscritos para fazer uso da palavra. Vereadores Valdomiro Batista e José Ayrson Horst. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores telespectadores da TV Câmara de Guarapuava, a nossa fala é muito simples. A vereadora que nos antecedeu, a vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas, fala quanto os valores licitados pela Prefeitura Municipal de Guarapuava serão gastos em publicidade. No primeiro ano da administração do prefeito César Silvestre Filho, naturalmente, foi um ano, nós pegamos um município com muita dificuldade e começamos a trabalhar. Mas é diferente. A oposição tem 2 emissoras de rádio e, ao invés de lutar junto com a atual administração, com todos os políticos de Guarapuava, para mudar a Guarapuava, eles querem administrar o município sem estar no poder. Ao invés de apresentar soluções para os problemas de Guarapuava, só criticam. Enquanto no passado se falava em ações milionárias, questionaram um palco de 70 mil reais que fora feito às pressas para as igrejas de Guarapuava. Ora, senhores, o município é obrigado a gastar, como ela disse, 2.600.000 em propaganda para mostrar o que está sendo feito, porque tudo que se constrói nessa gestão, a oposição destrói com palavras mesquinhas, sem interesse algum na sociedade, apenas pensando em política. É diferente, senhores. A todos os guarapuavanos, faça uma reflexão, um questionamento moral. Volte para trás no tempo, faltando um ano para o gestor passado entregar, a cidade estava cheia de buraco. Me lembro que o deputado federal César Silvestre Filho, repito isso, olha, vou liberar por empréstimo 11.500.000 para o município de Guarapuava para arrumar as ruas. Diversos assessores disseram, olha, se você fizer isso, você vai ressuscitar algo que já acabou, que é passado. Ele disse, César Silvestre Pai disse, eu não posso prejudicar o povo de Guarapuava pela minha vaidade política. Esse homem que através de emendas suas, diversas obras foram inauguradas em Guarapuava e ele nunca foi convidado para a inauguração. Aí, a oposição diz, não, eu sou vereador dessa gestão, eu tenho que criticar esta gestão. Ora, senhores, crítica infundada, quando é algo verdadeiro, tudo bem, é dever, mas muitas críticas infundadas, feita preparando um terreno que não virá nunca mais.
Acredite, esse tipo de política antiga já acabou. O lugar de vocês, o doutor Antenor já assumiu faz muito tempo. Já acabou. Pode esquecer, isso é passado. A população agora quer gente nova. E nós somos os novos, porque nós temos que ser diferentes. Nós somos a modernidade. Nós temos tempo para a população. E Guarapuava vai sim vencer com trabalho, com ideias verdadeiras que possa mudar os destinos da política de Guarapuava. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Ayrson. Senhor presidente, se for do seu entendimento, eu gostaria de declinar da palavra hoje. Defiro o vosso pedido. Encerrada a fase oral do grande expediente, passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicito da secretária que dê conhecimento ao plenário da ordem do dia. Matérias em única discussão e votação. Veto integral ao projeto de lei complementar número 04/2013. A proposta do projeto de lei número 04/2013, em síntese, tem por finalidade o acréscimo do parágrafo 13º ao artigo 1º da Lei Municipal número 2088/2013, a fim de estabelecer a perda do direito ao desconto e parcelamento no IPTU para os proprietários de terrenos urbanos na ocorrência de estado de abandono ou que não estejam sendo conservados e limpos. A intenção do presente projeto de lei é estimular os proprietários desses imóveis a conservarem os terrenos limpos, bem como vedados e drenados, como determina a legislação municipal vigente. É inegável que se trata de projeto de relevante interesse social. Todavia, como o Programa de Recuperação Fiscal PREFIG 2013 teve sua vigência até a data de 20 de dezembro de 2013, qualquer alteração a ser feita na Lei Municipal número 2088/2013 é inócua. Desta forma, por ter decorrido o prazo do Programa de Recuperação Fiscal e, diante disso, a lei não produzir mais benefícios à população, tornando o presente projeto de lei ineficaz, opinamos pelo veto integral do projeto de lei número 04/2013, o qual, ora, submeto à apreciação da Câmara de Vereadores de Guarapuava. Coloco em discussão o veto ao projeto de lei complementar 4/2013. Peço palavras. Concedo a palavra ao vereador Milton Roseira. Conversando com o vereador Ica, né, Elias Rodovanski, que é nosso parceiro nesse projeto, nós pedimos, inclusive eu peço à oposição que votemos a favor do veto, porque, na verdade, o projeto não é inconstitucional, aqui diz do interesse, da relevância do projeto, mas nós vamos ficar sempre na dependência do prefig. Então, de repente, um ano o prefeito pode fazer, no outro não. Então, nós vamos fazer uma alteração onde nós consigamos colocá-lo e alterando o Código Tributário, né? Aí nós não teremos mais problema. Então, solicito, e até os companheiros todos, que votem a favor desse veto. Obrigado. Em discussão? Peço palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Dr. Geraldo. Evidentemente que ele é favorável à colocação desse veto, mas já que está em baila essa proposta, continuo falando que os terrenos de Guarapuava, infelizmente, estão cobertos de mato. E a culpa é, indiscutivelmente, dos seus proprietários. Uma boa parte deles, de altos proprietários da região central de Guarapuava. Eu agora, devido a esse problema meu de saúde, eu tenho andado muito pelas ruas a pé fazendo o meu exercício. Eu tenho observado, além dos terrenos, matos, inclusive no calçamento. Próximo à minha casa, onde hoje existe uma autoescola, tem, próximo ao hospital, a falta do calçamento com mato. As crianças estavam saindo do Colégio Belém com uniforme,
e estava um pouquinho chuviscando, eles tiveram que sair do calçamento, invadir a rua da Visconde de Guarapuava e voltar novamente ao calçamento. Por quê? Por falta de calçamento e mato que está adentrando o calçamento. Concede uma parte, vereador? Obrigado. Concede uma parte? Oi, à vontade. Somente, então, para explicar, e até agradecer aos vereadores, porque, na verdade, nós tivemos o apoio unânime, né? Porque todos entenderam que esse projeto, ele é mais uma ferramenta, com aquele outro projeto que foi votado, que após sair no edital, se o morador não fizer a limpeza, a prefeitura vai fazê-la. Só que com isso é um pouco mais complicado, porque o município vai gastar um dinheiro na frente e receber depois, né? Nesse projeto que nós temos com o vereador Ica, aquela pessoa que não limpar o terreno e não murar, né, ele perde no próximo ano o desconto e o parcelamento de IPTU, somente para fazer a explicação do projeto e a importância que tem para o município, né? Indiscutivelmente, eu acho que tem essa valia e foi muito nobre essa colocação de punir os donos de terreno, que eu acho isso fundamental. Que a gente está vendo, na verdade, exploração imobiliária em cima disso, em relação até à questão de saúde pública mesmo, que ali há ocorrência de ratos, bichos peçonhentos, etc. Mas muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ayrson. Na verdade, também é mais a título de colaboração para o debate e dizer da preocupação que a administração tem com relação a essa situação que o doutor Geraldo coloca muito bem, com relação aos terrenos baldios e também a questão dos calçamentos em Guarapuava. Segundo últimos estudos feitos em Guarapuava, nobre vereador, hoje existe 5 milhões de metros quadrados de área urbana, o que corresponde a 12 mil lotes na área urbana de Guarapuava, e que estão sob o domínio de nada mais que 150 pessoas. Então é importante esses debates, até para que a sociedade guarapuavana saiba que não é a grande maioria da população que é a detentora da exploração, né, da propriedade. É a minoria. Né? Se 12 mil terrenos em Guarapuava estão na mão de 150 pessoas, isso significa que é uma minoria. E daí, é evidente que o projeto e a intenção dos vereadores era a melhor possível, mas também quero deixar aqui claro que hoje, ao nós concordar com o veto, em função da justificativa vinda do Executivo, também quero dizer que a administração está se preocupando com isso. Né? Já há estudo até do imposto progressivo, exatamente para tentar resolver esse problema que é de todos os guarapuavanos, não é só dessa administração. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação, solicito a vereadora Nerci que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Cosme Mariante Stimer. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melhem. Elias Rodovansky. Sim. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. João Carlos Gonçalves. Sim. José Ayrson Horst. Sim. José Valdir Kukelsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nerci Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Valdemar Calixto dos Santos. Sim.
Valdomiro Batista. Sim. O veto ao projeto de lei 4/2013 foi mantido com 19 votos favoráveis. E eu gostaria de, nesse momento, justificar as ausências dos vereadores Elcio Melém, que me comunicou que não poderia estar presente na sessão, e também o vereador Germano, que está em Curitiba com familiares seus, com consulta médica. Então, fica aí a justificativa da ausência dos dois vereadores. Veto integral ao projeto de lei ordinária número 123/2013. A proposta do projeto de lei número 123/2013, em síntese, tem por finalidade modificar as formas de utilização dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Guarapuava, Funderg. É inegável que se trata de projeto de interesse social. Todavia, ao organizarem-se, estados, membros e municípios estão obrigados a reproduzir em suas leis o princípio da separação dos poderes, bem como a efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências. Destarte a eventual ofensa a este princípio pelo Poder Legislativo, inquina o ato normativo de nulidade por vício de inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo, no que diz respeito à competência para a proposição do devido projeto de lei. O artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, artigo 133, nos seus itens 1, 2 e 3, e parágrafo 3º, inciso 7º, da Constituição do Estado do Paraná, conforme o artigo 165, itens 1 e 2 e parágrafo 2º, da Constituição Federal. Aduz que cabe ao chefe do Poder Executivo a iniciativa das leis que versem sobre o orçamento anual, diretrizes orçamentárias, bem como ao plano plurianual. Também, segundo a doutrina, compete ao Legislativo editar normas de caráter geral e abstrato, com a possibilidade de, por deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito municipal, isto é, a título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo, sendo, contudo, vedado à Câmara Municipal prover situações concretas por seus próprios atos, ou impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e atribuição. Desta forma, diante de razões acima citadas, resolvo vetar integralmente o projeto de lei número 123/2013, as quais ora submeto à apreciação da Câmara de Vereadores de Guarapuava. Coloco em votação o veto ao projeto de lei ordinário 123/2013. Em votação, solicito da secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do veto. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Cosme Mariante Stimer. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melém. Elias Rodovansky. Sim. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. João Carlos Gonçalves. Sim. José Ayrson Horst. Sim. José Valdir Kukelsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Sim. Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim. Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nerci Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. Sim.
O veto ao projeto de lei 123/2013 foi mantido com 19 votos favoráveis. Requerimento número 6/2014, de autoria dos vereadores Cleto Tamanini, Germano Toledo Alves, Mário Fernando Scheidt e Milton de Lacerda Roseira Júnior. Os vereadores que subscrevem o presente, com base no artigo 182 do Regimento Interno, requerem que seja enviado ofício com pedido de informações à Secretaria de Segurança Pública do Paraná, para que informem as providências a serem tomadas pela mesma, com relação ao preenchimento do cargo de titular da Delegacia da Mulher em Guarapuava, uma vez que a referida delegacia encontra-se sem delegada há mais de 2 anos, sem atendimento. Justificativa. Em matéria jornalística do Diário de Guarapuava, edição de 29/1/2014, em entrevista com o chefe da 14ª Delegacia de Polícia Civil de Guarapuava, foi relatado as dificuldades porque a mesma vem passando, principalmente com relação à Delegacia da Mulher, que aproximadamente encontra-se sem o devido titular há 2 anos. Diante desse descaso do poder público, revela-se a falta de prioridade com tão importante Departamento de Segurança Feminina pelo Estado. Coloco em discussão o requerimento número 6/2014. Palavra. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Nós levamos este assunto à Comissão de Assuntos Relevantes, por isso que está assinado por 4 vereadores, e cuja comissão entendeu que não é porque se criou a Secretaria de Políticas para Mulheres que a Secretaria da Mulher do Estado não deva continuar. Se não houver pressão, o Estado fica numa boa, evidentemente, gasta menos e não vai equacionar a questão da Secretaria da Mulher. Então a comissão entendeu que era preciso pressionar e o início da pressão foi através desse requerimento. Continua a discussão. Peço palavra. Concedo a palavra à vereadora Maria José. Na verdade, de fato, a Secretaria da Mulher em nenhum momento substitui a função do Estado. É óbvio que esta é uma responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública. A questão da delegada da Mulher em Guarapuava sempre foi um problema. Nós já tivemos várias delegadas, vêm e vão-se, por falta de delegadas mulheres, de fato, dentro do órgão. E esta é uma luta antiga de várias instituições de Guarapuava, do Conselho da Mulher, da Secretaria da Mulher, do Clube Sorotimista, dos nossos deputados e também desta Casa de Leis, que historicamente tem feito tal reivindicação. E nós acreditamos que agora, com o chamamento de novos delegados no concurso do Estado, Guarapuava seja efetivamente contemplado como uma delegada que venha para ficar. E eu acho que o requerimento da comissão da Casa reforça todos esses pedidos e ajuda a mobilizar realmente os responsáveis por esta questão. Obrigada. Continua em discussão. Peço palavra. Concedo a palavra ao vereador Dr. Geraldo. Evidentemente que ele é favorável esse tipo de recurso feito, colocado pelo vereador Cleto, as palavras da vereadora Maria José, relembrando sempre que a questão da criminalidade com a mulher brasileira é indiscutivelmente o maior número de casos que se tem de crime no Brasil, muito mais do que tráfico de droga, roubo, etc. Só que não é denunciado. Tendo uma delegada mulher, o que isso
nos faz parecer mais fácil para a mulher acusar a outra, perto de outra mulher, os seus problemas. Além do que, aumentaria também, vereador Cleto, o número de empregos estaduais aqui em Guarapuava, da delegada, subdelegada, algumas escriturais, etc. Muito obrigado. Evidentemente, sou favorável a esse requerimento. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 2/2014, de autoria do vereador Valdomiro Batista. Denomina a Estrada Rural, sob registro municipal número 17.399, como Estrada Frederico Taques. Coloca em discussão o projeto de lei 2/2014. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador, autor do projeto, vereador Valdomiro Batista. Aos senhores vereadores, a estrada rural, indo pela BR, quando entra ali em direção ao lixão, passa pela entrada do lixão e entra à direita. Algumas indústrias estão se instalando ali, tais como o Feijão do Rancho e algumas outras indústrias que já têm terreno e querem se instalar, mas tem a grande dificuldade da correspondência, do endereço em seu produto. Então, foi procurado por eles e nos informamos para que depois não saia aquele comentário, vereador só sabe colocar nome em rua. Na realidade, é uma estrada rural e que os moradores e que as indústrias que ali se instalam precisam de um nome. Aí, nos informando com os moradores e com familiares, quem foi Frederico Taques? Foi um morador antigo que comprava e vendia ali na região todo tipo de produto, cavalo, feijão, que era uma pessoa muito bem aceita pela sociedade. Então, achamos por bem colocar o nome dele. Eu não o conheci, mas as pessoas da localidade o conheceram. Muito obrigado. Peço a palavra. Conceda a palavra ao vereador Milton Roseira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho muito importante sempre você poder nominar, né, para facilitar realmente o acesso. Eu só fico um pouco em dúvida, porque ali é o bairro Rocio, né, bairro do Rocio que vai ao aterro sanitário. Se ela é uma estrada rural, vereador, não sei se o senhor já teve essa certeza, ali o local é rural, não faz parte, tá. E também só colocar, então, se for rural, como estrada municipal Frederico Taques, né? Para que ela fique somente como sugestão, então, se ela... Sim, poderia ser. Obrigado. A dúvida levantada pelo vereador Milton se esclarece com a declaração que consta do projeto da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, que diz que vimos através deste pedido, a pedido da Câmara Municipal de Guarapuava, informar que no banco de dados do Cadastro Técnico da Prefeitura de Guarapuava, o código 17399 referente ao logradouro, estrada que demanda o imóvel São Sebastião, conforme descritivo em anexo, encontra-se sem denominação até a presente data. Então, acho que esclarece a dúvida do vereador. Continua em discussão? Em votação, solicito da vereadora Nercy que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Ademir Fabiani. Sim. Antônio Geraldo Pacheco Barbosa. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cleto Tamanini. Sim. Cosme Mariante Stimer. Sim. Edoni Antônio Kliber. Sim. Elcio José Melhem. Elias Rodovanski. Sim. Eurípio Raul Neto. Sim. Germano Toledo Alves. João Carlos Gonçalves. José Ayrson Horst. Sim. José Valdir Kukielsic. Sim. Márcio Luiz Carneiro do Sim. Nascimento. Maria José Mandur Ribeiro Ribas. Sim. Mário Fernando Scheidt. Sim.
Milton de Lacerda Roseira Júnior. Sim. Nerci Aparecida Guiné. Sim. Rodrigo Sereno Crema. Sim. Valdemar Calixto dos Santos. Sim. Valdomiro Batista. Sim. Projeto de Lei Ordinária 2/2014 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras presentes na sessão. Encerrada a ordem do dia, solicito a secretária que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matérias em única discussão e votação. Regimentos 7/2014. Matéria em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 2/2014. E matéria em primeira discussão e votação. Projetos de Lei Ordinária números 009, 0013, 0014, 0015/2014. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito da secretária se existem inscrições para fazer uso da palavra em explicações pessoais. Vereador Valdomiro Batista, vereadora Maria José Mandur Ribeiro Ribas, vereador José Ayrson Horst e vereador Cleto Tamanini. Concedo a palavra ao Quero vereador. declinar a palavra, senhor presidente. Defiro o vosso pedido. Passo a palavra à vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto à tribuna porque já na noite de ontem não foi possível falar em grande expediente sobre este assunto e também hoje em lideranças, mas que foi tratado aqui ontem por 2 vereadores, que é o problema da falta ou do rodízio de água em nossa cidade. Questionou-se aqui se era um problema da Comissão de Educação ou da Comissão de Assuntos Especiais, e eu diria que também é um grande problema de saúde pública. Sem dúvida, é um problema de saúde pública. Acredito que não só os vereadores da área de saúde, que são médicos, mas todos concordam conosco que a água é essencial não só para a hidratação do ser humano, mas principalmente para a higiene pessoal. E aí foi citado ontem o problema nas escolas, nas creches, e eu gostaria de perguntar aqui, e como ficam os hospitais? As unidades básicas de saúde? O berçário municipal, onde eu estou atuando hoje, onde lavar as mãos é o procedimento mais importante para evitar doenças, para evitar infecções cruzadas. E vocês, os senhores, não acreditam. Faltou água também nesses estabelecimentos. Chegando de férias, tomei conhecimento que no berçário, onde nós cuidamos de crianças de 0 a 5 anos, faltou água 2 dias. E isso deve ter ocorrido nos demais estabelecimentos de saúde. Com certeza, o agravamento do quadro de saúde da população, dos profissionais de saúde, também está sendo comprometido. Então, a água é essencial para o ser humano. A água é essencial para todos os ambientes, seja nos domicílios que a população está sofrendo, mas pensem principalmente nos hospitais e nas unidades de saúde. É fundamental isso. E, nesse sentido, penso que temos que fazer alguma coisa. Se é um problema do órgão, se é um problema que nós, enquanto cidadãos corresponsáveis, possamos colaborar, é preciso discutir essas questões. E, nesse sentido, eu gostaria de ler aqui uma matéria que vi hoje, do deputado Bernardo Carli, que nesta terça-feira, dia 11, esteve com o diretor de investimentos da Cenepar, Companhia de Saneamento do Paraná, João Martinho Cleto Reis Júnior. Na ocasião, o parlamentar cobrou investimentos para Guarapuava e uma medida definitiva que sane o problema da falta de água que os cidadãos vêm enfrentando nos últimos dias. Carli pediu agilidade na construção de um novo reservatório para o município,
e emergencialmente melhorias no sistema de abastecimento atualmente disponível. Reis Júnior agradeceu ao parlamentar e afirmou que a companhia estuda aumentar a capacidade de produção de água de 320 para 600 litros por segundo. Está prevista para julho deste ano a conclusão de obras de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água de Guarapuava, no investimento aproximado de 10 milhões de reais. O deputado falou que vai continuar acompanhando de perto o andamento desses trabalhos para que a população não tenha mais problemas e disponha de melhores condições de vida. Acredito que não só o deputado, mas todos nós, vereadores, vamos acompanhar, entendemos que é uma das medidas realmente necessárias ao ampliar essa possibilidade, e nós acreditamos que o governador também deva olhar para Guarapuava, e acredito que ele está olhando, mas agora especialmente nessa questão em que a comunidade está sofrendo a consequência da falta de água e, como eu falei, principalmente as nossas crianças, os recém-nascidos, enfim, as pessoas que dependem da água não só para a sobrevivência ao tomá-la, mas também a nós, profissionais de saúde, para cuidar de todos aqueles que dependem da nossa atenção. Obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ayrson. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu gostaria, senhor presidente, também de fazer uma referência àquilo que foi falado hoje aqui, sobre esse problema que parece que é o maior problema nos últimos dias em Guarapuava, e não só em Guarapuava, no estado do Paraná, com relação ao abastecimento de água. E dizer que, muito embora não tenha podido estar junto hoje, numa reunião onde vários vereadores dessa casa tiveram, juntamente com a direção da Sanepar, após uma reunião convocada pelo senhor presidente dessa bancada ontem ainda, para verificar junto à Sanepar quais as soluções a ser tomadas. E eu quero recordar ainda, senhor presidente, que na noite anterior, ou na sessão anterior, a de ontem, eu ainda falava de que ia me colocava à disposição e convocava todos os vereadores para que nós fôssemos até Curitiba, se fosse o caso. Porque eu quero recordar aqui de quando um requerimento deste vereador aqui, solicitando a vinda do então diretor de investimento da Sanepar para esta Casa de Leis, para explicar o contrato mal feito com uma empreiteira caloteira que esteve em Guarapuava, que iniciou um trabalho de rede de esgoto e simplesmente abandonou o serviço, e que esse diretor esteve aqui, e que também falou o que a vereadora acabou de falar, de investimentos que seriam feitos em Guarapuava, e de lá para cá não aconteceu nada. E eu acompanhei, senhor presidente, a preocupação do então diretor e o atual diretor da Sanepar hoje, senhor Edson, com relação aos problemas que Guarapuava está tendo com relação ao abastecimento. Acompanhei. E é por isso que eu sugeri, e é por isso que eu queria hoje parabenizá-lo, senhor presidente. Não só ao senhor, mas também aos demais vereadores que estiveram na Sanepar hoje, conversando com o seu João Edson e tentando encontrar uma saída que venha, de uma vez por todas, resolver esse problema. Muito embora eu considere que esse problema só será solucionado a partir do momento que houver uma conscientização que é necessário existir planejamento. Porque se hoje está acontecendo a falta de água em Guarapuava, é por falta de planejamento e por falta de investimento. Não é uma situação que se criou em função deste verão. E vai acontecer outras vezes. Exemplificando, é como a situação do trânsito nosso, onde não houve planejamento. Quando tínhamos 35 mil veículos andando pela cidade, e hoje temos 86 mil. A questão da falta de água também passa por aí. Falta de planejamento de armazenamento de água. E aí depende-se de investimento
e de trabalho dos deputados, sim. Aí eu concordo com a senhora. Já demoraram para fazer alguma coisa. Agora, nós estamos que nem macaco gordo, que só lembramos de mudar de galho quando o galho está quebrando. Então, eu concordo, sim. E queria me colocar também à disposição, senhor presidente. Eu sei da intenção desses vereadores, e eu acho que nós temos que ir urgente mesmo. É não esperar que venha aqui. A gente ir lá em Curitiba e saber da direção estadual da Sanepar qual que é o pensamento para Guarapuava. Nós não podemos mais, como diz a vereadora, ficar aguardando que alguém resolva de fazer uma reunião lá, tirar uma foto, colocar em jornal e mandar para nós aqui, dizendo que estão fazendo isso e aquilo. Nós temos que começar nós a verificar. Então, queria me colocar à disposição e dizer, senhor presidente, que na próxima sessão eu gostaria de voltar àquela explanação que eu fazia ainda ontem com relação aos investimentos e convênios captados no ano passado. E dizer à vereadora Maria José que uma frase dela só que ela falou hoje no seu pronunciamento já demonstra qual que é a intenção dela em colaborar com a administração. Eu vou continuar sempre criticando essa administração. Foi essa sua frase, está gravada. Então, por aí, não vale mais nem a pena nós continuar conversando, vereador. Questão de ordem. Concedo pela ordem a vereadora Maria José. Não é pela ordem, é questão de ordem, só para esclarecer. Continuar criticando o que for necessário criticar. Se eu não falei, estou esclarecendo agora. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Cleto. Para concluir as colocações iniciais, que vem a ser a necessidade de ter mais cuidado na publicação dos boletins oficiais, publicá-los de forma correta, e eu estou aqui falando no sentido de colaboração, vou fazer um requerimento colocando todos esses problemas levantados aqui no papel, para que sejam encaminhados ao setor próprio, para que vejam que existem os problemas, que verifiquem, e para que não se cometam mais. Quero concluir mais dois problemas, que na Lei 2144, quando fala das regras de publicação dos atos oficiais, diz o seguinte: o boletim oficial deverá ter circulação semanal em peça única. Me parece que tem ocorrido, com numeração sequencial ininterrupta, e isso não vem ocorrendo. E isso é muito problemático. A numeração tem que ser sequencial e ininterrupta. Se o boletim 890 terminou na folha 1000, o boletim 891 tem que ser no 1001, iniciar no 1001. E não começar novamente no 1. Deu os grandes problemas na Assembleia Legislativa dos diários secretos, exatamente porque não tinha essa sequência, né? Então, isso não está ocorrendo. Impressa eletronicamente, correto, com tiragem mínima de 300 exemplares por edição, o boletim não diz. Ainda essa lei que estabelece as regras de publicação dos atos oficiais, parágrafo 2º diz: o boletim conterá na primeira página o brasão do município. Ele continua na última página. Nós aprovamos que tem que ser na primeira página. O título do boletim oficial do município, ok. O título da edição também está, e a data de vinculação. Outra questão são as licitações e contratos. Eu acho que eles têm que ser publicados de forma didático-pedagógica. Há uma miscelânea terrível. Não se você quiser acompanhar ali, desde o edital, o pregão
e depois a homologação, você não vai achar, vai demorar um século para achar. Eu acho que quando existe homologação, tem que repetir, para a gente ter a facilidade na análise das coisas. Eu disse aqui, o ideal seria que cada licitação viesse para um vereador, em ordem cronológica, aí cada um analisaria e emitiria opinião a respeito daquela licitação. Então, esses não são todos os problemas que encontrei no boletim 897, mas são os principais. Quanto a Sanepar, eu estive hoje verificando o que está se fazendo na PR 170, que vai do Jardim Patrícia, estão fazendo ali, na verdade, o esgoto, que vai do Jardim Patrícia está até no rio. Estou ali questionando como é que vão atravessar aquele rio. A empresa aí não sabe se é por baixo, se é por cima, se é pela ponte, né? Mas, enfim, eu estava lá vendo, porque já reivindiquei aqui e enviei o expediente à Sanepar para atender todo o jardim, o Alto Cascavel. Ora, se está ali com uma tubulação de 100 milímetros, se não me engano, 150, pequena, mas dá para atender todo o Alto Cascavel. A Sanepar disse que iria nos atender e vamos cobrar, eu vou colocar isso para a Comissão de Assuntos Relevantes, colocar a resposta que a Sanepar nos deu, para de fato ocorrer para todo o Alto Cascavel. Mas vinha em seguida pagar uma conta de água aqui na Sanepar e entrei, por causa de uma questão que eu tenho com a Sanepar, e também perguntei quais são as razões desse problema de falta d'água. Aí a resposta foi de que eles estão com pouca água nos depósitos. Estão fazendo o rodízio para exatamente regular os depósitos. Então eu disse, por que então vocês não fazem cisternas nas fontes que existem e colocam um motor e uma caixa d'água num ponto alto, ou várias caixas d'água em pontos altos? Porque nós temos a fonte ali da Moacir Silvestre, tem a fonte aqui Virmonte, tem outro lá no Jordão, em frente ao bar do Madruga, enfim, deve ter outras. Até o Ademir e eu estamos entrando com um requerimento para dar proteção a essas fontes, né, porque lava-se carro, lava-se panelas, e polui-se e vai para os canais fluviais, automaticamente para os rios, e polui. Seria uma alternativa. A vereadora Maria José falou em mais reservatórios, é outra opção, mas nós temos as fontes não estão secando, estão jorrando água, então é questão de ver a potabilidade dessa água e, quando ocorrem esses fatos, fazer uma cisterna e jogar com bomba d'água numa caixa mais alta e vai servir, se não toda a cidade, pelo menos alguns bairros, e daí os outros também não. Concedo a palavra ao vereador Cosme. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, pessoas que nos assistem. Em primeiro lugar, eu queria desejar aqui feliz aniversário ao nosso presidente, Dona Icliber, pedir que Deus lhe dê todas as bênçãos, dizer que mesmo nós sendo opositores, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor e aprendi a respeitá-lo, de uma forma que, até porque eu não conhecia, mas aprendo a respeitar. Então, que Deus realmente lhe dê muito sucesso em suas caminhadas. Com relação à Sanepar, só para concluir aqui a questão do Sanepar, dizer que as coisas lá em Curitiba, nós temos os nossos deputados. Além do deputado, temos o nosso secretário,
de governo, lá em Curitiba. Então não tem porquê nós irmos até Curitiba. Nós temos que resolver os problemas aqui em Guarapuava, em relação a cobrar o contrato feito com a prefeitura, um contrato milionário que foi feito na gestão anterior ao do prefeito Fernando Carlos, posteriormente cancelado, e onde tem algumas cláusulas que não estão sendo cumpridas. Não estão sendo cumpridas porque não estão sendo fiscalizadas, acredito. Então nós precisamos pegar esse contrato, todos nós vereadores, e vermos o que eram os compromissos, que era aquele 1 milhão por ano, que era o desconto de 50% nos bens próprios do município, que era o limpa-fossa, a hora que não tiver, enfim, alguns detalhes do contrato. E dizer que o diretor que esteve aqui, vereador, foi na gestão do Requião, nessa casa, não na gestão do Beto Richa, acredito que eu recordo, tenho minhas dúvidas. Enfim, mas eu acho que nós temos que cobrar nossos deputados. Nossos deputados estão brigando. Está aí o Bernardo, hoje em conversa com o diretor, pedindo providências para Guarapuava, para que no ano que vem não aconteça o que está acontecendo esse ano. Esse ano acho que já foi para o brejo, não tem mais o que fazer. Eu acho que nós vamos ter que absorver isso aí que está acontecendo, suportar a falta d'água, esse escalonamento que está acontecendo. Também questionar o vereador Jabur, esteve aqui nessa tribuna, mais uma vez, confundindo alhos com bugalhos. Dizer que pegou o município com dificuldade, mentira, né, vereador? Nenhum município, acredito eu, pelo que eu acompanhei, foi entregue em situação financeira como o Fernando Carlos entregou ao César Filho. O próprio César Filho reconheceu isso. 14 milhões em caixa. Todos os municípios quebrados, falidos. Nunca. Então, não justifica dizer que pegou aqui com dificuldade. Dificuldade tem tido de administração. E isso realmente tem uma dificuldade enorme. Essa é a dificuldade. Então, não teve dificuldade, vereador. Dos 2 milhões e 900, para mostrar o quê nesse momento? Para mostrar o quê? Nós vamos fazer o nosso pedido de informação para ver aonde é que está indo esse dinheiro. Nós vamos querendo saber. Então, a questão da Rádio Guaracá, a questão da Cacique, quem não tem rádio tem que comprar, né? Ou pagar. Então, isso aí não tem o que fazer, meu amigo. Então, tem o seu acesso. Inclusive dizer para o senhor, eu estive hoje lá no Jardim das Américas, e o povo está com saudade do senhor lá, porque realmente está complicado o Jardim das Américas. Fizeram um mutirão, um arrastão, e o povo está lá no meio do lixo, no meio das fossas. E eu quero aqui parabenizar, inclusive, ao Celso Pinheiro, fez uma matéria excelente, vale a pena ver, vale a pena até a administração acompanhar isso de perto, de ver o que está acontecendo em algumas regiões, não só nos bairros, no centro da cidade, Então, quando eu vim aqui, não vem aqui para criticar, como o vereador Ailton falou, a nossa crítica é cobrança, nós estamos aqui para cobrar. Se não tivesse nós aqui para cobrarmos, o que ia acontecer? Fica muito fácil. Eu acho que não, de forma alguma, nós estamos aqui para cobrar a questão de administração dessa administração. Para concluir, hoje eu falei com o vereador João Napoleão, e nós precisamos, hoje pessoas me procuraram com relação ao transporte do CISGAP. Gente, não tem condição. Eu queria pedir mais um minutinho ao senhor presidente, para concluir, dizer que houve essa informação no começo do ano e está todo mundo esperando o busão. Não tem como esse povo viajar com esse micro-ônibus, com calor desse. É lugar para 24, está indo 28. Então o povo está sofrendo muito. Eu queria, porque eu já fiz um pedido de informação, onde é que foi parar o dinheiro que foi devolvido? São 500 mil, que era para comprar o ônibus. Não compraram ônibus, não vi licitação, não vi pregão, e o povo está sofrendo. O povo está sofrendo. Agora teve algumas mudanças, me parece, no CISGAP, vamos ver se, quem sabe, até resolvo, né? Agora, nós queremos saber onde é que está o dinheiro, e por que não compraram ônibus, ou se vão comprar ou se não vão comprar. Então eu fico aqui, porque nós temos essa busca
vereador, mas para que que o povo tenha essa facilidade de ter um ônibus melhor para viajar. Ele está sofrendo, o povo está sofrendo muito e está Solicito do vereador Ayrson que assuma a presidência para que eu faça uso da palavra da tribuna dessa casa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, inicialmente quero agradecer as palavras elogiosas do vereador Cosme, me parabenizando aí pelo nível que está acontecendo hoje. Muito obrigado, vereador. E a recíproca é verdadeira. Aprendi também a lhe respeitar e lhe considerar. E fico obrigado aí pela sua manifestação. Dizer que ontem eu agendei uma reunião com o gerente da Sanepar, o senhor João Edson. Convidei os vereadores da base. Estivemos presentes hoje lá eu, mais o vereador Ademir Fabiani, o vereador Márcio Carneiro, o vereador Celso Costa, o vereador Valdir Kukelsic, o vereador Mário Scheidt, o vereador João Napoleão e o vereador Valdemar Calisto. Vários vereadores tenham se pronunciado, tenham levantado essa questão aqui na tribuna desta casa, e nós quisemos ir até a gerência da Sanepar para entender o que de fato está acontecendo. E o relato que nos foi feito é que a Sanepar, ela vem trabalhando no limite da sua capacidade. Com esse calor intenso que fez aí durante o mês de fevereiro, houve um aumento de 10% no consumo, e esse aumento foi o que bastou para que começasse a faltar água. E foi necessário que a Sanepar fizesse, então, esse sistema de rodízio para garantir o abastecimento na cidade. E também nos relatou que o investimento maior que foi feito foi lá na década de 60, 70, depois houve um outro investimento, na década de 80, e agora, recentemente, está sendo feito um investimento pequeno, mas que não vai resolver o problema. Para 2014 e 2015, infelizmente, não existe ainda uma solução definitiva. E diante dessas afirmações do João Edson, nós vamos estar encaminhando um ofício amanhã ao diretor-presidente da Sanepar, o senhor Fernando Guignoni, solicitando uma audiência desta casa com ele, para que nós possamos reivindicar investimentos para a Sanepar, para que, de fato, venha solucionar esse problema da falta de água na nossa cidade. Sabemos que os deputados têm feito os seus pleitos, mas eu acho que nada impede desta casa também ir à capital do Estado, de repente até acompanhado dos deputados, de repente até acompanhado do secretário de governo, e juntos nós fazermos essa pressão, entre aspas, para que realmente a Sanepar faça os investimentos que são necessários, que modernize o seu sistema de tratamento para que a população possa ser atendida sem interrupção do fornecimento de água. Então, essa é a realidade, e eu quero já de antemão estender esse convite aos demais vereadores, para que quando for agendado essa audiência em Curitiba, nós possamos ir e, de repente, se somar às demais lideranças do nosso município, para que a gente, de repente, possa ter uma solução definitiva para esse problema. Só respondendo à questão levantada aqui pelo vereador Cosme, que o ex-prefeito deixou 14 milhões em caixa, mas deixou também 13 milhões empenhado, quer dizer, dinheiro que estava em caixa, mas estava comprometido, quer dizer, de recurso limpo, mesmo livre, não tinha R$1 milhão em caixa.
e que o transporte do Cisgap é o mesmo que foi feito durante 8 anos. Precisa melhorar? Precisa. Está sendo providenciado? Está sendo providenciado. Acho que na sequência aí, essa situação também será normalizada. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, antes de encerrar a sessão, gostaria de convidá-los a todos a participar da audiência pública dia 22 às 19 horas. Sendo assim, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão em horário regimental.